organizações para elaborar propostas e fazer um diagnóstico sobre essa situação das parcerias. A Secretaria-Geral da Presidência, o ministro Gilberto Carvalho, fez a coordenação desse grupo de trabalho, que contou, eu vou colocar a composição direitinho para vocês, e além disso, o início de toda essa articulação se deu num seminário internacional, onde participaram pessoas do Brasil, de outros lugares, esses temas foram debatidos, e ao final do seminário chegaram a uma lista, né, de temas prioritários que deveriam ser trabalhados por esse grupo de trabalho. Como eu disse, vocês estão conseguindo chegar daí? Dá para ver a apresentação? Ele teve a composição desse grupo foi com 7 ministérios, e aí se vocês olharem ali, Secretaria-Geral da Presidência, que fez a coordenação, a Casa Civil, a Controladoria Geral da União, a CGU, a Advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça e o Ministério da Fazenda. Como vocês podem ver, não tem aí nenhum ministério temático de política pública, né? A gente muitas vezes pensa, mas o Ministério da Saúde não participou, o Ministério da Assistência Social, todos esses ministérios também participaram. Mas é muito importante ver a composição desse grupo de trabalho, que são ministérios que lidam com a transversalidade das políticas públicas do governo federal e que tem um peso importante, né, para a gestão dos recursos públicos. Era muito importante que esses ministérios entendessem das questões e das dificuldades que decorrentes das relações de parceria. E algumas organizações também compondo, né, garantindo a paridade de participação nesse grupo de trabalho, de algumas de representatividade nacional, que foram, enfim, indicadas por essa plataforma para compor o grupo. Além disso, foram feitas várias reuniões em vários ministérios, né, cada ministério mostrando as dificuldades e também as formas, as soluções encontradas para as relações de parceria. E todo esse processo, esse caldo de debate, gerou uma minuta de projeto de lei que acabou influenciando propostas que tramitavam no Congresso Nacional já sobre a relação entre organizações da sociedade civil e Estado. Isso fez, né, todo esse caldo de discussão foi consolidando a ideia, um objetivo da agenda de aprimorar o ambiente jurídico e institucional relacionado às parcerias entre sociedade civil e Estado. E ele, né, os contornos, as discussões geraram uns contornos e premissas, né, de o que era preciso. A gente fosse pensar numa lei mais principiológica, não é o caso da Lei 3.019, não sei quantos de vocês já olharam, mas ela tem 80 e tantos artigos, uma lei muito detalhada. Mas se fôssemos pensar, né, em princípios gerais, o que se buscava, o que era importante garantir nessa agenda? Segurança jurídica para as relações, tanto para os gestores das organizações da sociedade civil, quanto para os gestores públicos, que também se viam muito amedrontados e receosos de celebrar parcerias e de também se verem aí responsáveis por quantias, né, vultosas de recursos e também serem criminalizados. Isso é uma realidade também. Uma outra premissa de valorização das organizações da sociedade civil. Essas CPIs das ONGs que eu comentei com vocês concluíram que a maioria dos problemas era gerada por erros formais, em muitos dos casos. Ou seja, que o problema não era má intenção, nem um jeito de desviar recurso, utilizando-se da figura de entidade privada sem fins lucrativos. Às vezes a burocracia tamanha, os procedimentos tão imbricados, que fazia com que organizações fossem criminalizadas, gerando até às vezes, né, mais dispêndios de recursos e de tempo para a gestão pública, por questões em procedimentos que poderiam ser simplificados. Essa conclusão da CPI das ONGs fez assim, olha, a gente precisa reconhecer que as organizações fazem um trabalho importantíssimo para as políticas públicas, que não podemos prescindir da parceria com elas para fazer com que essas políticas cheguem a vários lugares do Brasil. Ao mesmo tempo, as controladorias, aí acho que é um processo que está se fortalecendo agora, né, a necessidade de transparência na aplicação dos recursos. Isso também, o sistema, o SICOMV, não sei quantos de vocês conhecem o sistema de gestão de contratos de repasse, de parceria, esse sistema, muita gente tem vontade de matar. Eu sempre falo que a gente tem que fazer a
base do Sicong, assim, pode botar para fora tudo que você acha do Sicong. Mas a verdade é que é um sistema que ela possibilitou um ganho de transparência, né? Hoje qualquer cidadão, depois de muitos cliques e de fuçar bastante, consegue ver o quanto de recurso é repassado. Então, assim, isso foi uma determinação, a criação do Sicong foi uma determinação do Tribunal de Contas da União, falou assim, olha, precisamos entender, né, quais são os valores repassados, e a ideia era que fosse um sistema de gestão, né? E depois a gente pode falar, se vocês quiserem, sobre o Sicong. Ele foi sendo adaptado ao longo do tempo a diversas normas, mas ele tem um ganho importante, que é justamente possibilitar transparência na aplicação dos recursos públicos. E aí uma última premissa também é de efetividade nas parcerias. O controle que se faz hoje em dia, né, que se fazia bastante, a gente espera que mude agora com a lei, era sempre um controle formalista, gerando aqueles estoques de prestação de contas enormes e esquecendo de ter o olhar para o que efetivamente é realizado, né, para os resultados alcançados. Então, isso é uma coisa que estava por trás. Ora, precisamos pensar em uma lei, em uma forma de olhar para essas parcerias que dê visibilidade, né, que garanta que os resultados alcançados, seja no atendimento aos adolescentes, aos idosos, sejam conhecidos do governo e da sociedade. Então, essa foi uma outra premissa que orientou a agenda. O diagnóstico do grupo de trabalho, esse grupo que trabalhou para estudar como as relações de parceria estavam se dando, chegou a duas, aí já conectado com o que eu falei anteriormente, a duas conclusões, né? Que as relações de parceria se davam em um ambiente de insegurança jurídica e institucional. Jurídica porque não havia até então uma lei específica para tratar dessa relação. Tem leis, a lei no caso das OCIPs, que cuida, né, das relações de parceria entre as organizações da sociedade civil de interesse público e o Estado, mas sempre segmentada. Nenhuma lei geral de âmbito nacional que pudesse dar segurança para essa relação. Além disso, muitas das normas eram reguladas nas leis de diretrizes orçamentárias, que são leis anuais. Todo ano muda e as regras também mudavam todos os anos. Então, vocês imaginam, a organização tinha que ver, aquele ano, qual era a regra incidente sobre a parceria. O gestor, que às vezes ia analisar a prestação de contas 1 ou 2 anos depois, já na vigência de outra regra, tinha que voltar lá atrás para ver qual era a regra que valia naquele ano que aquela atividade foi desenvolvida. Será que dava confusão? Vocês imaginam? E além disso, a insegurança da organização de saber se estava fazendo certo ou se não estava fazendo certo e qual regra estava valendo ou não. Além disso, interpretações distintas, isso aqui eu estou falando, eu imagino, Brasil afora, mas o diagnóstico se centrou só nos ministérios do governo federal. Então, diferentes ministérios sobre um tema, eu vou mostrar depois para vocês, o tema da remuneração de equipe de trabalho. Cada ministério entendia uma coisa diferente. Então, às vezes, uma organização faz uma parceria com o Ministério da Cultura, que tem um entendimento, o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem outro entendimento sobre o mesmo tema. Né? Não tem consenso, mais um elemento de insegurança jurídica para a relação. A parte de analogias indevidas com os entes federados. O que é isso? Muitos dos instrumentos, que era a maior parte dos instrumentos celebrados, era feita por meio dos convênios. O convênio foi um instrumento criado para descentralização, para repasse de recursos entre entes federados. Do governo federal para Estado e município, do Estado para município. Quando o convênio passa a ser utilizado também para as parcerias com as organizações da sociedade civil, a lógica de interpretação do controle é de entender as organizações como se fossem extensões da administração pública, sem levar em consideração que elas são de outra natureza, então regidas sobre outras normas e outras regras. Então isso assim, foi um dos pontos centrais que deu, assim, que ensejou muitos problemas e julgamentos contra as organizações, por entender, por exemplo, o caso da remuneração de equipe de trabalho é um caso clássico, né? Quando tem repasse de recursos do governo federal para os estados, esse dinheiro não pode ser usado para pagar servidor, né? E os órgãos de controle entendiam que o mesmo deveria ser aplicado às organizações. Né? Eu sempre brinco, o professor Rossinger numa mesa falou uma vez, nossa, aqui as organizações vivem de quê? De vento? Né? Tudo bem, a gente tem uma tradição de trabalho voluntário no Brasil, importante, e muito significativa na área, mas isso já
não quer dizer, não significa que toda a estruturação do trabalho deve ser feita na base do voluntariado. Né? Então, isso era uma coisa, aí um contrassenso, um instrumento jurídico, muitas vezes, aí acho que faço a reflexão, é importante pensar, a lei é um instrumento frio e estático, ela é um trilho. A trilha que se faz, o caminho que se faz é a partir da aplicação da lei, da interpretação da lei, do sentido que se dá da lei. E isso é campo de disputa. E é isso que está colocado agora. Assim, né? Para mim, a companheira da CUT, jornalista, me perguntou o que eu entendia que era o principal desafio agora, no momento. E para mim é justamente fazer com que esse instrumento não seja uma trilha que leve a prejudicar as organizações, a colocar obstáculos à sua participação, mas pelo contrário. Então, olha só, o instrumento do convênio acabava sendo o argumento utilizado para dizer, olha, não, vamos usar a mesma interpretação que usamos para os entes federados. Total, uma falta de sensibilidade. E uma outra, como eu tinha dito, né, a pouca ênfase no controle dos resultados alcançados, então um excesso de tempo e energia no controle formal das parcerias, em olhar a papelada, em lugar de olhar de verdade o que estava sendo feito. E esse ainda é o desafio. Como que as entidades, como que as organizações vão poder mostrar os resultados e como que os gestores públicos e os órgãos de controle vão ter o seu olhar voltado para isso, né? Isso é uma lógica de, gente, vamos ao que interessa, né? Efetivamente. Quantas pessoas foram atendidas? Isso mudou a realidade do município ou não mudou? Está trazendo mudança significativa, né? Transformação social significativa? Como que a gente dá visibilidade para isso? Esse é um desafio colocado e que a lei já traz como previsão. ênfase no controle de resultados. Para essa confusão, esse cenário de insegurança jurídica que se dava aqui, eu estou colocando, né, alguns elementos identificados no âmbito do governo federal, mas que certamente são a realidade dos Estados Unidos também. Para isso, a necessidade de desenvolver, então, uma agenda normativa. Ficou muito claro que era preciso de normas, né, de uma lei estruturante, pensar um regime jurídico próprio que desse solução a essa situação, esse cenário de insegurança jurídica. E, por outro lado, um cenário de insegurança institucional também. Aí acho que, né, não só os pesquisadores, mas os próprios gestores não terem dados sistematizados, não conhecerem a realidade, até acho que se coloca até como um desafio agora, assim, de entender quais são as organizações do município, sabe, em que áreas elas atuam, a quantidade de recursos que mobilizam. Essa falta de dados sistematizados que dificulta o desenho de qualquer política, de qualquer estratégia. Pouca capacitação, e aí isso a gente insiste muito, não só pouca capacitação das organizações para lidar, né, com toda a burocracia relacionada ao recurso público, mas dos próprios gestores também, que às vezes, né, se vem ali tendo que lidar com uma quantidade enorme de convênios e de prestação de contas, sem estar preparado para isso, sem ter o olhar de que aquela organização não é um pequeno município, de que ela opera na lógica, né, do direito privado, né, nas suas contratações, que ela tem autonomia nas suas atividades. Então, a falta de capacitação também, né, de entender quem é o ator com quem o governo faz parceria. Falta de planejamento, né, e aí muito uma crítica a isso, a lei dá resposta a isso, né, exigindo agora o órgão público que quiser celebrar uma parceria vai ter que prever capacidade técnica e operacional, ou seja, não adianta ir lá assinar um instrumento e jogar, né, a responsabilidade para que a organização execute se o órgão público não tiver como acompanhar, não tiver como ser efetivamente parceiro. E as dificuldades de adaptação ao SICOMV, né? Aí eu não vou nem dar muito espaço para a gente falar do SICOMV, porque é brincadeira. Para essa situação de insegurança institucional, a solução seria criar uma agenda de conhecimento. Então, uma agenda que, em paralelo à agenda normativa, possibilitasse também melhor sistematização de informações, conhecimento sobre o universo das organizações, enfim, um cenário mais seguro também em relação à institucionalidade. Sobre o que eu dizia das regras, que antes eu não vou explicar cada um, até porque está difícil a leitura, mas só para dizer assim, isso aqui é um quadro de pesquisa sobre as leis de diretrizes orçamentárias. Como eu disse, antes, muitas das regras desse repasse de recursos para as organizações
era feito por meio dessa lei. Cada linhazinha daquela é um tema. Então, o primeiro é despesa com equipe de trabalho, contrapartida. Como era a regra da contrapartida? Precisa ter? Não precisa? Prestação de contas, como tem que ser? Então, ali são os temas. E aqui, ano a ano, como que a lei de diretrizes orçamentárias tratava aqueles temas. Cada quadrinho colorido é um entendimento diferente sobre o tema. Então, esse mosaico mostra como que as regras sobre o repasse de recursos para as organizações de sociedade civil mudavam todos os anos e geravam esse cenário de insegurança. Quem quiser depois em detalhes, a apresentação vai ficar aí. Sobre dentro do próprio governo, entre os ministérios, entendimento sobre um tema muito importante, tá aí o companheiro da CUT, que é a remuneração das equipes de trabalho, dos trabalhadores, inclusive dos dirigentes que trabalham nas parcerias, que têm uma atividade, né, tem horas ali, não pelo seu cargo de dirigente, mas horas de trabalho nas parcerias. Cada linhazinha desse aqui também é um ministério. Turismo, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria-Geral, a CEPIR, Saúde, ali da Petrobras, todos os ministérios, como a corzinha é assim. O vermelho proíbe, então no caso de equipe própria, proíbe o pagamento de equipe própria da entidade. O amarelinho é não se pronuncia, o Ministério não dizia se podia ou se não podia, e o azulzinho não pode pagar. Então, dentro do governo federal, como que era o entendimento sobre a questão de remuneração de equipe, de pagamento, enfim, nas diversas formas, né? Seja seletista, contratação de terceiros. Só para vocês verem como é colorido, né? Cada corzinha é um entendimento diferente. Aqui, um pouco já... 2, 4, 6, 8 é o ano? Isso, de 2002, desculpa. Foi o que a gente conseguiu levantar a informação. E aí era constante de atos normativos, editais e orientações que eram dadas nesse ano. Que dentro da agenda de conhecimento, não sei quantos de vocês conhecem a FASFIO, que é uma pesquisa do IBGE, que fala do retrato das organizações, dá um retrato das organizações da sociedade civil no Brasil, é muito importante, e uma demanda, assim, uma agenda que a gente tem é que ela continue sendo atualizada, para que a gente continue tendo dados sistematizados. Nem todas as pesquisas do IBGE é garantia que vão continuar acontecendo, né? Então isso até, para a gente pensar, acho que pode não parecer tão óbvio, mas é muito importante que a gente tenha dados e informações sistematizados dentro daquela lógica de insegurança institucional que eu falava antes. Então, a FASFIO e o IBGE traz o número de 290 mil organizações da sociedade civil no Brasil, que estão juridicamente constituídas como fundações e associações, e mais recentemente entrou a figura também das organizações religiosas, né? As áreas de atuação, a grande maioria atua na área de defesa de direitos e interesses dos cidadãos, e aí é uma aglutinação de várias atividades que chegou a essa nomenclatura de defesa de direitos. Em segundo lugar, e bem próximo, as organizações que trabalham, que têm a temática religiosa, ou sua origem religiosa, mas a gente sabe, né, da importância de muitas das comunidades, enfim, né, dessas organizações em muitos lugares, que é um campo interessante de estudar também e entender. Cultura e recreação, 12%, né, das organizações, e 10% atuam na área da assistência social, um número significativo. E aí, apesar daquilo que eu dizia, né, a gente sabe que é uma área marcada pelo trabalho voluntário, muitas vezes pela informalidade nas relações de trabalho, mas ainda assim tem um número expressivo de mão de obra formal, né, 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas com carteira assinada, que é quase 5% dos trabalhadores brasileiros. Se a gente pensar, é um número expressivo, especialmente se a gente pensar um setor, né, uma área, não gosto de dizer que é um setor, né, a gente chama de setor de economia, mas, enfim, uma área que trabalha bastante, enfim, ainda na informalidade. E esse dado de parcerias entre 2008 e 2012, tem ali 9.483 parcerias com 3.612 entidades. Na verdade, é um número para dizer assim, né, ainda com todo esse processo de criminalização, como se as organizações dependessem do dinheiro público para sobreviver, né?
No caso do governo federal, dessas 290 mil, só 1% celebra parceria com o governo federal. Então, é para entender, né? Então, a gente teve toda essa mediatização, né, dessa questão que envolvia a criminalização das organizações, no número muito pequeno daquelas que conseguem acessar recursos federais. Eu não sei, as entidades de vocês têm parceria com o governo federal? Alguém? Algumas têm? Em muitos lugares que a gente tem ido ainda é uma realidade distante. Para essas duas agendas, a normativa para solucionar a questão da insegurança jurídica e a de conhecimento, foram colocados alguns eixos. A normativa trataria da contratualização. Contratualização é um instrumento jurídico para a celebração da parceria, de questões relacionadas à sustentabilidade econômica das organizações, e aí muitas, né, que hoje sofrem com a saída da cooperação internacional, com a diminuição dos recursos da cooperação internacional no Brasil, muitas organizações fechando suas portas, e também o eixo da certificação, que cuida dos títulos e certificações, no caso do SEBAS, Utilidade Pública Federal, o próprio título de OCIP. Então, como pensar também procedimentos mais simplificados, como discutir o sentido dessas certificações. E a agenda de conhecimento deveria, então, né, e trabalhou durante esse tempo em ações de capacitação e formação, de comunicação e disseminação. Então, uma, né, importância de estabelecer, tem a narrativa da criminalização, vamos fazer a contranarrativa da valorização, vamos fazer a contranarrativa, né, da participação social. E isso eu acho que é tarefa constante, né, daqui em diante, mais ainda agora. E também a gente fortalecer estudos e pesquisas na área, né? É muito importante ter agenda de conhecimento que possibilite tomada de decisão, que forneça, né, informações aos gestores e à própria sociedade sobre esse universo. Tudo isso, pessoal, para dizer que a Lei 13.019, que agora eu vou explicar para vocês as principais mudanças que ela traz, ela cuida daquele quadradinho azul, ali pequeno, que é a contratualização. Então, o marco regulatório, apesar de ter esse nome pomposo e abrangente, na verdade, ele responde a uma questão que foi priorizada e que é central e que é muito importante, dada todos os casos, né, de criminalização, mas que ainda é um primeiro passo rumo a uma agenda de fortalecimento institucional e político das organizações da sociedade civil e dessa relação de parceria com o Estado. Então, os próximos passos, né, ainda a gente depois pode falar no debate, em relação à agenda da sustentabilidade, o que está sendo discutido no campo da certificação, a agenda de conhecimento também, que precisa agora, né, o campo de pesquisa e nessa relação de parceria precisa ser fortalecido. Tudo isso ainda está em construção, já tem alguns avanços, né, esse período de 2011 a 2014, né, na Secretaria-Geral proporcionou vários avanços e tem aí debates já consolidados, mas a gente tem uma conquista importante, né, aí um instrumento jurídico novo para as relações da parceria que dá uma resposta contundente para uma parte da agenda. Então agora, só para dizer, agora entramos naquele quadradinho azul, né, dessa agenda ampla do marco regulatório para falar sobre a Lei 13.019. Esse quadro que mostra como foi a discussão no Congresso Nacional. Como eu disse lá atrás, o grupo de trabalho formulou uma série de propostas, chegou uma minuta de projeto de lei, durante um tempo teve dúvida, mas vai ser um projeto de lei mandado pelo Executivo, ou não, vamos fortalecer iniciativas que já estão correndo no Congresso Nacional, em tramitação, isso daí teve muita discussão e debate, vai ser de âmbito nacional, não vai ser de âmbito nacional, mas realmente algumas propostas legislativas estavam bem avançadas no Congresso, e a estratégia foi influenciar essas propostas, pensar processos de criar audiências públicas e ver onde havia nichos, né, de debate e de possibilidades de colocar as principais teses que o grupo de trabalho, né, que o governo estava trabalhando dentro das propostas que tramitavam lá. E aí o Congresso Nacional, essa casa complexa, né, onde correlação de forças aí importante, a gente viu uma oportunidade, teve um projeto de lei que criava instrumentos jurídicos também para as relações de parceria,
o PLS 649, de autoria do senador Aloysio Nunes, que quem fez a relatoria dele no Senado foi o senador Rodrigo Hollenberg, que falou, olha, vamos abrir um espaço de diálogo com a sociedade civil e entender quais são as propostas. Nesse momento, o projeto foi bastante robustecido, né, recebeu várias incorporações, foi aprovado no Senado e se juntou na Câmara dos Deputados a outros 23 projetos de lei que tramitavam, cada um às vezes cuidando de um pedacinho, uns bem controlistas, outros mais principiológicos, e todo esse caldo, todo esse processo de debate chegou no projeto de lei 7168 de 2014, que depois se transformou na lei aprovada 13.019. Esse quadro é um quadro, ele não está muito claro, assim, mas eu acho que é interessante ver porque mostra justamente essa composição pluripartidária de forças para chegar na elaboração, e aí tem que destacar uma atuação importante da Secretaria-Geral da Presidência, da plataforma das organizações da sociedade civil, e influenciar esse processo em garantir que as teses, né, e os avanços que eram necessários para essa agenda estivessem refletidos no projeto de lei. Por que eu faço essa ponderação? Porque não é, primeiro para dizer que não é um projeto de lei do governo, não é uma lei do governo, e não é uma lei perfeita e acabada que garante, né, que a diversidade das organizações e das suas demandas esteja atendida. Ela é reflexo de um processo dialético, de disputas, né, e quem estudar, né, e conhecer aí as organizações vão ter que fazer isso, né, para efetivar suas parcerias, vai conseguir enxergar espaços onde ainda, né, há campos de debate e de fortalecimento das teses de afirmação da sociedade civil e outros que vão precisar ser aprimorados e que ainda vão precisar de modificações, enfim, que aí abrem novos campos de luta. A nova lei 13.019 foi aprovada em 1º de agosto e aí, como eu comentei, a medida provisória, o tempo, né, a vacatio legis, o tempo para que ela entrasse em vigor era de apenas 90 dias, era um tempo muito curto. Isso gerou a mobilização de muitas prefeituras, organizações da sociedade civil, a Frente Nacional de Prefeitos, todos mandaram cartas e comunicados para a Secretaria-Geral, mobilizaram também seus parlamentares para que fosse buscada uma solução e o prazo de entrada em vigor fosse estendido, justamente para essa adaptação que a nova lei exige. Então, a medida provisória estendeu o prazo até julho de 2015, e o relatório que está sendo votado agora, que deve ser votado nos próximos dias, ele traz uma possibilidade de que municípios até 20.000 habitantes tenham que implementar a lei somente a partir de janeiro de 2016, para facilitar ano fiscal, a parte de planejamento. A lei coloca, então, que ela estabelece um novo regime jurídico das parcerias, envolvendo ou não transferências de recursos entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público. Eu estou querendo adiantar a discussão da medida provisória, mas vamos à lei. Todo mundo querendo ver. Está todo mundo querendo ver, eu já estou querendo ir lá, eu já estou querendo fazer o bolo de fubá. Porque, enfim, já que eu falei, ali tem uma coisa que está colocada ali, né? Envolvendo ou não transferências de recursos. Muitos municípios, né, falaram, poxa, mas às vezes a gente tem casos de cooperação, né, não envolvendo transferências de recursos, que se forem obedecer todos os procedimentos da lei vão acabar prejudicando algumas conquistas, né, enfim, que o município já conseguiu. Então, o que está sendo discutido é que a lei seja aplicada somente para os casos onde há transferência de recursos. E a Secretaria-Geral também entende que isso é positivo. Bom, quais são as principais mudanças da Lei 13.019 do marco regulatório? Em primeiro lugar, a abrangência nacional. Então, agora é uma lei que estabelece as mesmas regras para a União, para os estados e municípios. Isso contribui certamente para a segurança jurídica dessa relação. Por mais que os estados e municípios tenham autonomia e as suas próprias especificidades, o
o fato de ter uma lei geral para todo mundo vai facilitar a consolidação de entendimentos, de procedimentos também, né, que possam ali gerar trocas de experiências entre, né, um município e outro. Então, isso certamente é uma conquista. A criação de 2 instrumentos jurídicos próprios em substituição aos convênios. Então, isso é uma coisa muito importante de deixar bem claro. Não vai mais ter convênio para a relação de parceria entre organizações e Estado. Os convênios continuam existindo para as relações entre os entes federados, mas o instrumento do convênio não será mais utilizado. Aquele problema da insegurança jurídica, das analogias indevidas que eram feitas, deixam de existir. Agora, essa relação dispõe de um regime jurídico próprio, e isso é uma conquista, é a criação de um campo próprio para começar a discutir. Não é convênio, vai ser o quê? Um termo de colaboração? Ou termos de fomento. Ou termo de colaboração ou termo de fomento. O que se pensou para o termo de colaboração? E aí eu acho que pode impactar bastante, Cida, na política da assistência. Termo de colaboração para aquelas políticas parametrizadas, políticas que já têm os seus objetivos, indicadores muito claros, onde o gestor, onde a administração pública já conhece muito bem as fases, os indicadores, já parametrizou muito bem a política e conta com a colaboração e age, né, em colaboração com a sociedade civil para alcançar os seus objetivos. O termo de fomento, aí a ideia já está, né, a palavra já diz, fomentar iniciativas da sociedade civil, que muitas vezes alcançam princípios gerais, diretrizes de uma política, mas que essa política ainda não é muito detalhada. Eu sempre dou o exemplo do caso dos pontos de cultura. Eu acho que os pontos de cultura traduzem um caso típico de fomento, né, onde o Estado reconheceu a importância de garantir o direito à cultura, né, mas em diversas formas. Isso poderia ser feito de diversas formas, não necessariamente com um único objeto sendo executado de uma única maneira, atendendo a um indicador único. Então, a lei traz, isso que eu estou dizendo é o espírito do que estava por trás da proposta. A lei traz pouquíssima diferença entre um instrumento e o outro. O regulamento deve deixar isso mais claro. Mas a ideia, acho que as palavras, né, dos instrumentos, elas ajudam nesse sentido, a pensar quais são os projetos em colaboração, né, que eles já têm um objetivo estabelecido mais claro, e aquilo onde as outras políticas públicas onde é necessário fomentar iniciativas da própria sociedade civil e assim trazer ideias, tecnologias sociais das organizações para as políticas públicas. A lei também traz novas diretrizes e princípios. E aí, isso eu gosto bastante de reforçar, porque eu acho que é aquilo que eu dizia, né? Olhar a lei onde ela tem luzes e sombras. Né? Eu acho que as novas diretrizes e princípios são novas luzes para essa relação, porque fala assim, olha, a gente está estabelecendo aqui um novo regime jurídico das parcerias, mas ele está orientado por quê? Pelo quê? Por uma gestão pública que deve ser uma gestão democrática, pela participação social, pelo fortalecimento da sociedade civil. Então, e tem outros princípios que estão lá também, depois eu convido vocês a conhecerem, mas para dizer, olha, o que deve orientar a aplicação e a interpretação dessa lei são esses princípios. Né? Então, não é, olha, para o controle, também, enfim, a transparência na aplicação dos recursos públicos, todos esses pontos também estão lá colocados. Mas é muito importante que esse espaço dos princípios ele coloca a narrativa da agenda. Né? Fortalecimento da sociedade civil, gestão pública democrática e participação social. A possibilidade de atuação em rede também é outra inovação que a lei traz. E uma grande conquista para possibilitar que organizações menores possam, em rede, atuar em uma parceria. E esse caso foi inspirado, esse dispositivo está muito inspirado na experiência da ASA, Articulação do Semiárido, que eu imagino que vocês conhecem, e que é o caso típico, né, clássico de organização em rede. E também o que se quer fortalecer é a formação de rede, organizações que em conjunto podem, a partir das suas especificidades nos seus territórios, atuar em colaboração para a realização de uma política pública. A lei coloca algumas exigências para a formação da rede que o decreto, as discussões sobre o decreto e a medida provisória estão tentando flexibilizar de alguma forma. Né? Então,
uma das exigências, por exemplo, é que a regularidade física, a regularidade jurídica e fiscal de todos os membros da rede seja comprovada antes da celebração do instrumento. Ou que a rede já esteja plenamente informada e que qualquer alteração da rede seja comunicada ao gestor público que está responsável pela parceria. Todas essas questões que estão colocadas na lei, que podem, em alguma medida, ferir, né, ou prejudicar a intenção, que é de fomentar a criação de redes, estão sendo discutidas. Então, gente, por que eu estou trazendo esses detalhes, essas observações sobre esses pontos específicos? Porque o momento é agora de entrar com as argumentações, a mobilização para alterar algumas questões que estão colocadas lá na lei e que podem dificultar algumas formas de atuação das organizações. É uma preocupação minha com isso aí. Eu tenho uma certa experiência com a ASA também. E, ultimamente, nós andamos discutindo muito, porque o receio que eu tenho é que a gente feche também. Feche demais. Entendeu? Forma a rede, aí suponhamos que uma organização de criança e adolescente não esteja dentro da rede. Ela vai ter muita dificuldade na hora do recurso entre ela e aquelas da rede, delas concorrerem para o recurso. Entendeu? Então, essa é uma preocupação. Eu sei, obviamente, todos trabalham em rede na área de criança e adolescente, de uma forma ou de outra, acabam se articulando, mas eu tenho receio dessa coisa aí. Hã? Não é uma obrigação de atuar em rede, é uma abertura, uma possibilidade. Não é obrigação de atuar em rede, mas é essa possibilidade de atuar em rede, uma instituição representar uma rede que não existia. Aí teria o caso da organização que é a celebrante, aquela que celebra a parceria, e as outras que são as executantes. Eu vejo a atuação em rede como uma potencialidade da lei, justamente para as organizações menores, né, que ainda não têm um aparato de gestão, né, muito estruturado e que podem aí contar com organizações maiores. Mas isso, sem dúvida, precisa ser discutido agora durante a regulamentação. Os municípios podem fazer a sua própria, né, fazer a sua própria regulamentação da lei. Eu acho que isso é muito importante, abrir já um espaço de debate para pensar como a regulamentação vai se dar aqui. Muitos, né, às vezes esperam sair o decreto do governo federal para se inspirar, mas eu acho muito importante que cada município aí abra o seu processo de diálogo com a sociedade civil para pensar as regras do decreto. Outra regra importante da lei, que já estava prevista em alguns instrumentos esparsos, em algumas normas esparsas, mas agora é regra, o chamamento público, que passa a ser obrigatório nas todas as relações de parceria. Tem algumas exceções, né, alguns casos de dispensa de chamamento ou de inexigibilidade, né, nos casos da especificidade do objeto, quando só uma organização em um só lugar puder realizar aquela atividade, nos casos de guerra, grave perturbação da ordem, mas são exceções, né? A regra agora é a do chamamento, é de um processo de seleção que permita a participação do maior número de organizações interessadas. E aí é muito importante dizer que isso não traz para a relação de parceria uma ideia de competição e de concorrência entre organizações. A ideia é fortalecer justamente o contrário, né? Uma seleção que mais se adeque à intenção da política, né? E que possibilite que outras também possam concorrer e participar, né? Então, o chamamento é aí uma coisa que tem sido celebrada também como uma grande conquista da lei. O reconhecimento da remuneração da equipe de trabalho, a gente tinha falado antes, né, aqueles entendimentos diversos, isso que dava muita confusão, causava muita insegurança, agora é expresso, é claro, pode pagar a equipe de trabalho, pode remunerar os dirigentes envolvidos nos projetos pelo tempo proporcional que ele está envolvido na realização do objeto da parceria, pode pagar os encargos,
referência, né, a depender aí da forma de contratação com os recursos da parceria. Então, isso, sem dúvida, também é um ganho institucional importante para a relação. E a possibilidade também de remuneração dos custos indiretos, né, o custo com aluguel, internet, tudo aquilo que indiretamente, aquilo que é, né, próprio do dia a dia, que é necessário para a realização da parceria, agora limitado ao 15% do valor total do projeto, também pode ser incluído. Mais mudanças. A contrapartida passa a ser agora facultativa em bens e serviços e não poderá mais ser exigida contrapartida financeira às organizações. Isso também está, né, parte do entendimento, né, do diagnóstico de que o valor em geral que as organizações aportavam era irrisório, né, não era significativo no âmbito da parceria, e de que muitas das organizações, até como elas têm que aplicar todo o seu recurso no desenvolvimento das suas próprias atividades, elas não têm dinheiro guardado, não têm reserva para poder apresentar uma contrapartida financeira. Então esse é um outro ganho também, e aí, enfim, a discussão que a gente sempre coloca é de pensar e fazer uma reflexão se há necessidade mesmo de contrapartida, de uma contrapartida mensurável em bens e serviços, ou se a gente pode entender que a contrapartida da organização é o seu histórico, é a sua legitimidade no território, né? Justamente o fato, né, de que elas têm um conhecimento que muitas vezes o Estado não dispõe, que esse conhecimento é a grande contrapartida que a organização pode dar numa parceria, né? Então isso está colocado também e orientou os debates da agenda. Outra inovação também que aí vai impactar as gestões públicas municipais, a criação de comissões de monitoramento e avaliação. Né, dentro dos órgãos, ou dependendo também da prefeitura, pode ser uma comissão que congregue vários órgãos. Aí a ideia é de pensar que não vamos deixar os problemas das parcerias para a fase da prestação de contas, quando o problema já está de um tamanho que está difícil de resolver. Né, criar procedimentos de acompanhamento durante a parceria, em que as áreas temáticas se juntem às áreas, né, que cuidam da prestação de contas. Não é só do ponto de vista financeiro, é da qualidade. Da qualidade do serviço, exatamente. De pensar como está sendo feita a execução, pensar em como desenvolver indicadores e formas de dar visibilidade aos resultados. A gente, na Secretaria-Geral da Presidência, criou uma comissão de monitoramento e avaliação das parcerias, e aí já envolvendo as várias secretarias, Secretaria da Juventude, de Políticas para as Mulheres, a Secretaria de Direitos Humanos. Isso é muito importante. Poder ver como, às vezes, o problema que uma secretaria tem já foi solucionado pela experiência de outra, como essa troca de experiência entre gestores pode solucionar muitos problemas e não deixar os problemas chegarem na fase final, né? O marco regulatório, nos próximos slides eu vou mostrar para vocês, ele traz uma lógica processual da parceria, né? Então, de pensar que uma boa prestação de contas, ela é reflexo de um bom planejamento, de um bom acompanhamento do processo, né? Então, entender que não dá para ter áreas estanques e momentos estanques, e tem que se pensar uma gestão, né, processual interconectada, com as fases interconectadas uma com a outra. A lei também prevê a possibilidade de procedimentos de simplificação da prestação de contas. E aí o que está por trás desse dispositivo foi um levantamento feito no SICOM, que mostrou que 80% dos instrumentos celebrados tratavam de 20% dos recursos, ou seja, um grande número de parcerias que lidavam com somente 20% de todo o montante que era repassado para as organizações. E 20% das parcerias, um número menor, lidavam com uma quantidade de dinheiro muito maior, de recurso muito maior. Então, olha, não seria melhor estabelecer procedimentos diferenciados de prestação de contas e acompanhamento também, até para, né, acabar com esse estoque de prestação de contas que faz com que as contas fiquem lá anos paradas e nem as organizações sabem se foi aprovado, se não foi, os gestores também. Então, isso está previsto, vai ser objeto de regulamento, né, de quais serão esses mecanismos de simplificação, mas tem essa previsão de que parcerias, e aí os valores, né, o recorte, até R$600 mil podem dispor de procedimentos simplificados e acima de R$600 mil procedimentos e aí, enfim, mais próximos de avaliação.
Isso é muito importante dizer, não significa que o controle formal deixará de ser feito, né? Mas a ideia é pensar em como fortalecer o controle dos resultados, em como pensar em mecanismos simplificados, em pesquisa por amostragem, como fazer, como desonerar, né, organizações e gestores dessa papelada toda que as prestações de contas geram. A criação de um Conselho Nacional de Fomento e Colaboração. A lei deixa essa previsão e diz que os municípios e os estados também poderão criar os seus conselhos. Em muitos lugares, a gente, assim, até com certa surpresa, em muitos lugares viu uma reação contrária à criação desses conselhos por alguns conselheiros de políticas setoriais que entenderam que esse conselho talvez fosse intervir na autonomia que esses conselhos, no caso do Conselho da Criança e Adolescente, por exemplo, que já tem toda uma forma, né, de avaliação das parcerias, e entendendo que talvez o Conselho de Fomento e Colaboração fosse intervir, né, nessa participação que os conselhos setoriais já têm. E aí o esclarecimento que a gente faz é que justamente o contrário, né? Esses conselhos vêm para fortalecer a atuação dos conselhos setoriais, para atuar em diálogo com os conselhos setoriais, e que é mais garantindo um espaço, um locus de discussão sobre a institucionalidade da relação entre organizações e Estado, que até então não tem. As políticas setoriais encontram, mas às vezes em nenhum lugar articulado que pense essa relação como um todo. Então, acho que é um desafio importante agora a formação desse Conselho Nacional para garantir que esse espaço de diálogo continue, que esse campo, né, que vai buscar boas práticas, boas experiências, que vai pensar os procedimentos de simplificação de prestação de contas, que vai continuar garantindo né, essa boa possibilidade de boa relação entre Estado e sociedade civil, tenha aí o seu caráter participativo aí no governo federal, nos estados e municípios também. E aí a lei também prevê, isso é muito bom, todo mundo sabe que vai precisar de capacitação, né? Mas ela prevê que a União deve cooperar com estados e municípios para capacitar gestores e organizações também. Aí eu acho que é muito importante ver em que medida a universidade pode ajudar, né? E pode ser um parceiro importante de pensar assessorias jurídicas e cursos de formação, extensão para a relação das organizações, né, de trazer as organizações da sociedade civil para perto da universidade, de fazer com que esses conhecimentos se incorporem não só na grade acadêmica também, mas sobretudo da extensão. Fica aí o convite, né, e pelo que eu estou vendo já tem um espacinho, se a gente está aqui já tem um espacinho. O procedimento de manifestação de interesse social, e aí eu acho que é outra luz importante desse projeto, dessa lei, que é a possibilidade de que qualquer organização, coletivo, cidadã ou cidadão possa apresentar ao poder público uma proposta, né, para que seja realizada uma parceria, uma proposta de intervenção com base no diagnóstico, né, o ideal é que seja, né, sempre elaborado coletivamente, né, e aí os movimentos sociais podem ter um protagonismo importante nisso. Ainda não chegamos numa possibilidade de que coletivos não institucionalizados, ou seja, quem não tem CNPJ vai celebrar parceria, ainda não. Quem sabe um dia a gente chega lá. Mas já pode apresentar as suas propostas e ideias e o poder público tem que responder, né? Claro que ele tem a prerrogativa de dizer, olha, isso é conveniente, mas não é com base na conveniência, oportunidade, relevância, mas tem que dar resposta motivada do porquê sim e do porquê não. Então, está aqui aberto um campo de participação importante dos movimentos sociais e coletivos para incidir nas parcerias das políticas públicas. O procedimento também vai ser detalhado em regulamento. Eu deixo aqui fica a dica, a sugestão, vamos acompanhar com carinho esse novo procedimento criado pela lei, porque é um espaço importante de incidência para pensar em uma gestão pública democrática, onde tem participação efetiva da sociedade civil, na execução da coisa, não só no campo da formulação. E
A comunicação pública, que o professor Flávio falou antes dos meios de comunicação, isso é uma coisa que a gente está vivendo muito agora, esse desafio, esse momento, né, de ter uma democratização dos meios, das informações, e o que esse dispositivo na lei fala sobre comunicação pública. É preciso que os meios de comunicação incluam em sua grade, aí fala dos meios públicos, incluam em sua grade de programação ações, né, deem visibilidade às ações desenvolvidas pelas organizações da sociedade civil. Se a gente vive um cenário de criminalização, de desconfiança pública, né, da sociedade civil organizada, é muito por falta de conhecimento, por uma mídia que, quando tem um caso isolado, né, quando é o caso de uma empresa, bota o nome da empresa. Quando é o caso de uma organização, fala das organizações como um todo, né? E aí deixando de separar o joio do trigo e, com isso, comprometendo a legitimidade de um ator muito importante na nossa democracia. Então, temos que disputar essa comunicação, essas narrativas. A lei traz um dispositivo já, e não sei aqui, né, já ver os meios públicos de comunicação na Paraíba, como fazer essa discussão. Isso é uma disposição que está lá colocada para dar visibilidade às ações desenvolvidas e para fazer aí a gente possa criar contranarrativas, né, de valorização da sociedade civil, dos movimentos. A partir daqui, gente, ó, vai do... Oi? Vai, deixa eu ver. Ixi. Será que acabou? Tem que... Ah, não, foi. Deixa eu voltar. São as mesmas coisas que eu já falei agora, uma ou outra que eu vou pontuar, organizadas pelas fases de uma parceria. E aí eu gosto de colocar essas informações assim, muito para reforçar o que eu disse do caráter processual, né? De entender que as novas regras aqui, os dispositivos da lei estão organizados, onde que eles estão em cada uma das fases da parceria. Então, a fase de planejamento, né? O que vai mudar? Aquilo que eu já tinha dito, os órgãos públicos agora também têm que se preparar. Então, a organização tem que mostrar capacidade técnica e operacional, e os órgãos públicos também, né? Tem que mostrar a sua capacidade, os recursos de acompanhar as parcerias. A parte de detalhamento do plano de trabalho, isso nunca estava muito claro antes em nenhum instrumento, e agora a lei traz direitinho o que o plano de trabalho deve conter. Isso é muito bom, isso nos deixa seguros de que os planos de trabalho apresentados estão em conformidade com a nova lei. Nessa fase de planejamento também tem que se buscar a padronização, né? Eu imagino, não conheço a fundo, mas imagino que a área da assistência social consegue ter parâmetros mais claros, um entendimento maior dos indicadores, tanto de resultado quanto os necessários para a execução da política. Então isso também deve ser buscado pelas outras políticas. Vamos entender o quanto as coisas custam, né? Para saber se uma parceria, uma proposta apresentada está de acordo ou não está de acordo com o que é preciso executar na política. A criação do procedimento de manifestação, eu já falei para vocês. Na fase de seleção... Oi? Ele está pulando. Bom, a fase de seleção fala do chamamento público obrigatório, dos casos, né, de dispensa do chamamento, que é aí a principal inovação que a lei traz. E também do universo amplo de organizações. Acho que eu não falei aqui, nos termos desta lei, para celebrar um termo de fomento ou um termo de colaboração, não é preciso nenhum título ou certificação prévia. Então, a organização não precisa ter o SEBAS, nem a qualificação como de utilidade pública municipal, e nem ser uma OCIP para fazer uma parceria. Oi? Nem do conselho. A ideia é um universo amplo e abrangente, na verdade está escrito aí na cartilhinha, universo amplo e abrangente de certificação. Isso não significa que essas certificações não vão continuar a existir, os seus benefícios, os sistemas próprios. A questão é, ela deixa de ser, essa lei não traz a certificação como uma exigência. O que vai ter são algumas, o que a lei traz são algumas alterações estatutárias. Mudanças no estatuto que precisam, que muitas organizações vão precisar fazer. Acho que seria muito bom se aqui em João Pessoa tivesse esse levantamento. Enfim, em alguns municípios a gente tem visto que a grande maioria das organizações que celebram parcerias vão ter que fazer alteração em seus estatutos.
tem que ter a criação de um conselho fiscal, tem alguns detalhezinhos que agora precisam constar nos estatutos sociais. Nos conselhos nacionais, nos fundos, tem que ter o cadastro, essas coisas todas, não vai ter conflito. A discussão que está se fazendo agora é de ver como integrar as informações desses cadastros, né, e como fazer com que elas sirvam para, no caso dos serviços de assistência continuada, aí está sendo usado para outra questão que a lei traz aí de dispensa de chamamento. Para celebrar a parceria, não precisa ter. A pessoa está constituída como entidade privada sem fins lucrativos, a lei coloca lá direitinho o que precisa constar no estatuto, mas não tem vinculação a nenhum desses certificados e a nenhuma inscrição no conselho. Isso é bom, gente. É bom. Oi? Eu gostaria de fazer uma pergunta a você com relação a esse decreto 7.568, né? Ele limita 3 anos de existência para que a instituição possa se tornar, né, filantrópica, ou seja, reconhecida de utilidade pública. A instituição, nesse eixo aí, nós que temos 2 anos de vida, 1 ano de fundação e 2 anos de vida jurídica, eu acho que a partir de quando a instituição é registrada, ela já nasceu a personalidade. Então há um ato contraditório no contexto desse artigo. Então muitas instituições vão ficar de fora porque o decreto limita. Na verdade, aí é bom que você diga uma coisa que eu falei na fase de seleção. A lei exige 3 anos de existência. 3 anos mínimos de existência. Não está independente de ser classificada como filantrópica, de ser colocada como filantrópica ou não. Mas precisa estar constituída juridicamente há 3 anos. Na verdade, as instituições continuam ficando de fora, porque o governo não aplica, não faz uma política social, né? Isso está sendo discutido, né, no âmbito da medida provisória também, a modulação que está trazida é a seguinte, acho que é de continuar sendo de 3 anos para as parcerias com o governo federal. Eu vou procurar depois direitinho, eu te falo. Um ato contraditório. Você tem que fomentar o surgimento, sem dúvida. O surgimento mas também tem um lado que, assim, poxa, se a gente quer fortalecer legitimidade e histórico das organizações, o argumento é esse, né? Vamos pensar nas organizações que já têm histórico de atuação e que existam juridicamente há 3 anos para poder celebrar parcerias. Mas isso está sendo discutido na medida provisória, vamos acompanhar, pode ter alteração esta semana ou semana que vem, sobre esse prazo mínimo de existência. Tá? Além do prazo mínimo de 3 anos, também a exigência de experiência prévia no objeto, né? Na atividade central da parceria. Não tem tempo mínimo, não diz que tem que ter tido experiência né? Mas a necessidade de comprovar experiência, ainda nessa mesma linha de fortalecer legitimidade histórica das organizações. Porque nós, como representantes da pessoa com deficiência, nós nos sentimos discriminados pelo próprio governo. Nós, representantes civis. Então, eu acho que deve ser discutido isso a nível de presidência da República para rever esse ponto, nem que seja um nível de 2 anos. Eu acredito que nós temos vidas. Eu acho que, enfim, imagino que nessa área e outras também, até aqui quer fomentar a criação de cooperativas, né, de fomentar, ou até em lugares onde não tem organização historicamente constituída na área do idoso, por exemplo, que uma nova organização vai ser constituída, e aí como faz. Gente, assim, eu estou terminando a apresentação, aí eu fecho, a gente abre para pergunta e debate. Pode ser? Porque senão, às vezes, vocês vão perguntar coisas que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Na fase de execução, como eu já tinha comentado, né, os novos princípios e diretrizes, a regulação de equipe de trabalho. Então, essa fase de execução é muito a fase importante do que pode pagar, o que não pode pagar, né? Isso tem que estar tudo previsto no plano de trabalho, e é muito importante pensar que a partir do primeiro pagamento começou a prestação de contas, né? A prestação de contas está lá na última linha, mas é muito importante ter clareza de que ela começa a partir dos primeiros, né, gastos. Aí isso já tem que ter em termos de gestão,
as organizações já têm que estar preparadas e conscientes disso. A contrapartida dos custos indiretos eu também já falei, dentro do que pode e que não pode pagar. A atuação, a possibilidade de atuação em rede. A parte de monitoramento e avaliação, que também, apesar de estar aqui nesse lugar, ela começa já na execução, né? Então, assim, monitoramento e avaliação constante, não deixar essas etapas para o final, né? Tem uma possibilidade, aí visando fortalecer o controle de resultados, de fazer pesquisas com os beneficiários, né? Aí a depender do tipo de parceria, de que sejam feitas pesquisas de satisfação, né, com aqueles que são os atendidos pela organização, aí no caso, né, de uma política de proteção, e enfim, outras também. A criação do Conselho, né, Nacional, então a gente vai ter um papel destacado, além a gente vai ter, assim, olha só, no âmbito da parceria, né, a criação da comissão de seleção, e aí tem um dispositivo lá dizendo que essa comissão deve contar com 2/3 de servidores públicos de carreira, né? O que está por trás? Muita gente, mas veja bem, às vezes, mas o que está por trás disso é de criar essas competências, essa sensibilidade dentro das pessoas que vão continuar na gestão, né? E que elas tenham conhecimento dos projetos, né? Que eles deixem de ser projetos e políticas vinculados a um governo, se transformem em parcerias, em políticas de Estado, né? Com continuidade. Uma outra previsão também é de que o monitoramento, toda a gestão e aí o repasse de recursos, todas as etapas sejam feitas em uma plataforma eletrônica. No caso do governo federal, isso já é feito no SICOMV. Então agora tem a sugestão, não sei aqui em João Pessoa, como são feitas, como é feito, como são formados os processos, né, do repasse de recursos. Não sei se imagina que ainda deve ter muita coisa manual, São Paulo tem muita coisa que ainda é feita manualmente. Mas a recomendação da lei é a de criação desses sistemas eletrônicos. Pode haver a criação de sistemas próprios e está se estudando a possibilidade de que os municípios possam fazer sua adesão ao SICOMV. A ideia de ter tudo isso numa plataforma eletrônica é que a prestação de contas ela vira um clique no final, né? Se você, que nem no extrato bancário, se você já sabe quanto de dinheiro, como que o dinheiro está sendo gasto ao longo do período de tempo, a prestação de contas deixa de ser uma fase penosa ao final da parceria, né? E toda a transparência, aí da gente, assim, acho que o desafio também é pensar não só a transparência da gestão, mas também dos resultados, né? E pensar como dar visibilidade nessas plataformas às atividades que estão sendo desenvolvidas. E a fase de prestação de contas, eu já tinha comentado, agora essa possibilidade de criação de regras diferenciadas, né, que vai ser discutido em regulamento. Os municípios podem criar seus próprios regulamentos, é muito importante fazer essa discussão. E uma conquista importante que a parte de prestação de contas na lei traz, que é a possibilidade de aprovação com ressalvas. Né? Então, antes as contas podiam ser aprovadas ou rejeitadas e, às vezes, nota fiscal de R$20 gerava uma tomada de contas especial, né? E aí, imagina, onerava, dava muita dor de cabeça, né, para quem estava envolvido nisso, onerava o poder público. Agora a possibilidade de aprovar com ressalvas, né, de entender que erros formais podem ser, né, pode ter aí uma ressalva para isso, que numa próxima vez a organização enfim, apresente todos os documentos, não tenha nenhum problema. Esse pontinho 2 ali, eu acho que é uma conquista da lei. De 1º de setembro até 13 de outubro, a Secretaria-Geral abriu uma consulta pública no site, não sei se vocês tiveram conhecimento, recolhendo sugestões. O texto foi disponibilizado, o texto da lei, e as pessoas podiam apresentar sugestões para o processo de regulamentação. Foram recebidas, e isso podia colocar lá o texto legal, simplesmente, olha, eu acho que esse dispositivo deve ser assim, assado, esse processo amanhã deve sair publicado o relatório dessa consulta pública, mas a Secretaria-Geral está entendendo que todos esses eventos, né, de diálogo com a sociedade e com os gestores públicos constituem também uma etapa dessa consulta pública, né? Então, um momento, por isso que eu disse, eu vim falar de um processo. Então, o processo agora é de debate e de discussão, tem a possibilidade de influenciar
essa votação de medida provisória e também a criação dos decretos de regulamentação, né, que vão aprimorar, que vão trazer os procedimentos da lei. Então, tudo isso só para dizer que eu entendo esse espaço agora como uma extensão dessa consulta pública. Aqui tem alguns links, eu não sei se vocês já deram uma fuçadinha lá no site da Secretaria-Geral da Presidência. A gente tenta colocar muita informação, então está lá o texto da lei, tem essa cartilhinha, vai sair uma cartilha nova agora, mais atualizada, por isso que estava lá o projeto de lei naquele lá A a Z, agora vai sair atualizadinho com a lei 2019. Tem artigos aí para os pesquisadores, tem assim, algo de produção acadêmica relacionada ao tema. Também tem uma página no Facebook que eu digo que é o melhor jeito de ficar atualizado sobre a agenda, sobre tudo que está acontecendo, porque todo dia é atualizado o Facebook. Então curtam lá a página do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil no Facebook. Tem no YouTube também uma seção que a gente chama de TV Miroski. Miroski é o nome, a sigla Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que virou uma brincadeira. Que hoje é a agenda do Miroski. Lá tem vários vídeos, e aí falas enfim, de diversos pensadores, os atores que participaram da formulação dessa agenda. Eu gosto de mencionar sempre a cerimônia de sanção presidencial da lei, porque ali os discursos colocados pela presidenta Dilma Rousseff, pelo ministro Gilberto Carvalho, a Vera Mazagrão, que é a diretora executiva da ABONG, acho que os discursos eles sempre mostram, né, as narrativas e os princípios que estão por trás aí da aprovação da lei. Então convido quem quiser assistir o vídeo da cerimônia presidencial e analisar e entender esses discursos, acho que é importante para a compreensão da agenda. E, gente, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, eu sempre aprendo muito nos lugares onde eu vou falar sobre a lei e essa agenda. Espero aprender mais agora com vocês no debate. Eu fico à disposição para as dúvidas, para os desabafos, para o que vocês quiserem, tá bom? Obrigada. Gente, quero agradecer ao Arthur e a Letícia, queridos, que ajudaram a organização disso tudo e me acolheram aqui muito carinhosamente também, João Pessoa. Uma cidade linda como essa. Obrigado pela exposição, fantástica. A gente já tem duas pessoas inscritas, ela já tinha, no início da fala da Bianca, ela já tinha levantado, né? Então, eu vou pedir sempre para falar a organização, a instituição que faz parte, que a gente está gravando, e aí eu vou anotar, né, seu nome? Tá, aí eu vou pedir para vir aqui para a gente falar e tá gravando, né? Então, vamos fazer bloco. Agora a gente vai fazer um bloco aqui, né? Ela está escrita, né? Você levantou. Limitar o tempo, 3 minutos. Quanto? Tem mais? Tem várias mãozinhas aqui na 3, 4. Levantaram 5 mãos, né? Vamos fazer esse bloco aqui, vamos né? Tentar ser breve, mas para evitar aqui os. Fala rápido, eu peço para vir aqui, né? E aí vai vir. Bom, na realidade, quando, de novo, Angela Lúcia, professora da UFPB, do Campus 4, Mamanguape, e tem um projeto de extensão que trabalha o fortalecimento institucional de organizações do terceiro setor. E antes de ser professora, eu trabalhei desde 98 com a ONG. Então, quando eu levantei a mão, era mais uma reflexão sobre o que o colega falava, mas antes disso, sim, dizer que quem está aí, né, nessa trajetória de muito tempo, a gente se sente bem reconhecido nessa lei. Ela, de fato, consegue dar respostas a muitas coisas que nos inquieta, que nos inquietou e que ainda inquieta quem está trabalhando, né? Ela consegue reconhecer muitas das limitações que cada um encontra no dia a dia para desenvolver bem seus trabalhos. Então, ela, de fato, representa uma vitória, né, para a gente. Isso não significa que ela não possa ser
melhorada. Então, por exemplo, aí quando eu tinha levantado minha mão, era muito nesse sentido dos 3 anos de exigência, né, para participar do termo de fomento ou de colaboração. No entanto, aí a Bianca até falou no início a história do trabalho em rede, né? Então, a possibilidade de trabalho em rede é uma possibilidade também de se contornar essa limitação que a lei apresenta, né? Então, se eu ainda não tenho os 3 anos de resistência, eu posso me juntar com outros que têm esses 3 anos e construindo a minha legitimidade para depois fazer isso, né, individualmente, não, mas enquanto instituição única, né? E que, na realidade, esse trabalho em rede possibilita contornar essa lacuna. Achei bastante interessante, né, os procedimentos agora de poder pagar pessoas, de poder reconhecer isso, porque o governo nos levava a fazer o que era errado, então agora sim a gente consegue, né, trabalhar junto, de fato, cada um reconhecendo o que é preciso. E me preocupa um pouco a questão mais da prestação de contas simplificada, né? Eu acho que assim, é importante reconhecer que tem projetos grandes que precisam de uma fiscalização maior, mas eu acho que é um ponto que precisa de uma discussão ainda maior. Né? Justamente assim, acho que quanto mais a gente se resguarda enquanto sociedade civil, melhor para garantir, né, não é trabalhar da mesma forma com prestações de contas que possam emperrar os procedimentos, mas talvez não deixar isso, pelo menos no primeiro momento, também a cargo dos municípios. Por que eu falo isso? Assim, hoje me preocupa muito a atuação em pequenos municípios, onde a capacidade técnica para fazer isso é muito pequena. Então, aí você... Exatamente, a gente tem assim, né, uma capacidade técnica nos municípios de pequeno porte que não dá conta disso. Então acho que é um item, assim, pelo menos foi o que mais me chamou a atenção, né, a título de reflexão. Mas no mais, quando a gente pensa em toda aquela agonia que foi a lei das OCIPs, que a gente achava que ia dar conta de tudo que a gente queria, não deu conta de nada, só atrapalhou, né, muito o nosso processo. Então essa lei, de fato, ela representa um ganho. Então, parabéns pela participação no processo, por estar aqui nos envolvendo também nesse processo. Bom dia a todos, parabenizar pela iniciativa. Está funcionando? Não está? Então vai ligar. Então, pronto. Parabenizar a todos pela iniciativa. E é muito bonito, né, um evento como esse num cenário acadêmico. Mas eu sou a Emanuela, sou jornalista da CUT e muito me preocupa como essa informação vai chegar para a sociedade. A gente, por exemplo, estava recentemente no embate sobre a reforma política e foram feitas pesquisas para saber como que a sociedade via a reforma política no nosso país. E é vergonhoso saber que as pessoas não sabiam nem do que se tratava, né, o plebiscito pela Constituinte. Então, eu gostaria de saber, a Letícia já me esclareceu, eu estava muito preocupada a respeito disso, Letícia, sobre como criar estratégias para que a população mesmo, não é? Os trabalhadores, as escolas, não é? As comunidades, as igrejas consigam absorver e saber com riqueza de detalhes sobre o que o marco propõe. Então, essa ideia de oficinas, de workshops, mini-cursos, ela é muito salutar e ela vai enfrentar um grande desafio, porque a gente sabe que muitos políticos, muitas prefeituras, muitos governos não têm essa disponibilidade de estar com esse diálogo direto com os movimentos sociais. Então, eu gostaria de colocar para todos essa minha preocupação. Muito obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Leonardo, sou da Fundação Cidade Viva, uma entidade civil lucrativos, preponderantemente da ciência social. E na sua apresentação eu senti falta que você não fez nenhum comentário sobre a questão das emendas parlamentares, se elas também necessitam de um termo para serem encaminhadas para as instituições. E a outra questão é em relação, eu sinto, né, na leitura da lei, não sei se alguns de vocês leram a lei, que de certa forma há
uma penetração muito forte na questão da ingerência ou interferência do próprio governo com relação às instituições. Por exemplo, há um artigo, 35, 34, não lembro agora, que fala sobre a questão na parceria, os bens adquiridos pelas instituições, esses bens são do governo, é um bem público. E cabe ao gestor, no final do contrato, dizer se esses bens passam a ser da instituição ou não. Então, eu senti isso, que de certa forma é isso. Também no artigo 62, a questão da execução ou má execução da entidade, né? Por ato próprio, independente da autorização judicial ou não, o gestor ele tem como se fosse um poder judicial, um poder de polícia, de ir lá, e que eu acho que também é algo que precisa ser discutido melhor dentro da elaboração da lei. E também a questão dos repasses, né? Hoje, você falou a questão de conselhos. Hoje existe o Fundo Nacional, existe o Fundo Estadual, existe a LOAS, existem leis estaduais que direcionam como esses recursos são repassados para as instituições e como eles são fiscalizados. Existe o Conselho de Assistência, do idoso, você falou, e etc. Então, de certa forma, com a implementação dessa lei, nos termos que ela se encontra, os conselhos de assistência do idoso, ele perde, de fato, não só a autonomia, mas ele perde também o poder de controle social daqueles recursos. Né? Porque se você cria uma comissão de monitoramento para fiscalizar os recursos nos parâmetros dessa lei, de alguma forma limitaria ou não obrigaria, de fato, em alguns termos de parceria, lógico, não em todos, que não teria obrigatoriedade de controle social naquelas áreas. Então, acho que são coisas que precisam ser mais discutidas, melhoradas, né? Com relação à lei. Também eu enviei em um dos artigos sobre a responsabilidade solidária do gestor, que eu acho que é algo bastante perverso, porque ele não fala sobre dolo. Se não há dolo, como é que eu posso atribuir uma responsabilidade solidária a um gestor sem o devido processo legal? Então, são algumas questões que eu percebi, eu lamento, não vou poder ficar até o final, mas são algumas coisas que eu percebi lendo a lei, eu acho que talvez já tenha sido discutido em algumas outras apresentações, mas acho que precisa melhorar, precisa avançar nesses pontos. Teria outros aqui, mas o meu tempo, ele não posso mais ficar. Obrigado. Você se importa se eu só responder então que ele precisa aí, gente? Porque ele tocou em todos os pontos que, assim, foi muito boa a sua leitura, eu vi que você está com a cartilha da Caritas também, da BOMB. Pontos justamente estão sendo tratados agora nesse processo de aperfeiçoamento que a medida provisória busca trazer. Sobre as emendas parlamentares, se você viu o artigo 3º, fala da não aplicabilidade dessa lei às transferências regidas por lei específica. E a discussão é de tratar as emendas parlamentares dentro aí desse universo. Ainda não tem muita clareza, na verdade, de como isso vai acontecer. O que eu sempre digo assim, tem uma recomendação até da CGU que, para o caso de emendas parlamentares, seja feito chamamento público, mas é uma recomendação, a lei não traz uma solução. O artigo 3º fala mais das convenções internacionais. No caso, tudo aquilo que foi exigido por lei específica e que não dispõe o contrário. Então, a medida provisória do decreto deve deixar claro, no caso, por exemplo, os termos de parceria com as OCIPs, o que se aplica, o que não, fica de dentro, fica de fora. Tá? Então, subvenções, emendas parlamentares, muito provavelmente devem ficar de fora da aplicação da lei. No caso dos recursos geridos pelos fundos, o que está se entendendo é que o processo, quando o fundo estabelece suas linhas prioritárias, seria como o edital de chamamento público, e as organizações ao apresentarem os seus planos de trabalho, né, os seus projetos, como se fosse a apresentação do plano de trabalho. Então, a possibilidade talvez de dispensa do procedimento de chamamento, mas de observância de todas as outras etapas relacionadas à lei.
Sobre a comissão de monitoramento, eu queria que você me permitisse discordar. Eu não acho que vai, de forma alguma, restringir o controle social dos conselhos setoriais já estabelecidos. As comissões de monitoramento são montadas dentro dos órgãos. A ideia é melhorar, aprimorar a gestão interna dos órgãos em relação aos convênios. Às vezes, pode ser uma comissão que vai cuidar de diversas áreas. Então, a comissão ela seria gestão ou teria participação da sociedade? Gestão. É uma comissão da gestão. É uma comissão da gestão. A ideia é fazer assim, olha, vamos fazer com que as áreas internas da gestão conversem e se reúnam para analisar o projeto de parceria, olhando todas as suas fases. Porque muitas vezes aí não tem segmentação. Cada um cuida de um pedacinho. Então não é de forma alguma, pelo contrário, sempre essas novas novos instrumentos criados, né, de gestão dentro da lei, vêm para somar com os conselhos de participação já criados. Agora, só uma dúvida. Você lembra que já foi presidente do Conselho de Assistência? O que já é ordenado, já está discriminado na Política Nacional de Assistência e não entra nisso, não. Os serviços, nada. Os recursos do fundo para serviços de acolhimento, todos os serviços de assistência, eles permanecem do mesmo jeito. Mesmo quando é de gestão estadual, municipal e com seus respectivos conselhos. Sendo parceria público-privada, não existe na assistência, por exemplo, só se já estiver estabelecida uma parceria público-privada na execução. Hoje, a execução nos municípios se dá de forma direta. Isso, mas digamos, hoje poderia haver uma parceria de financiamento público do governo do Estado para financiar as IUPs. Com recursos dentro da LDO e LOA. Só se for um recurso fora da assistência. O que está na assistência está disciplinado dentro da política da assistência. Não abre. No caso aqui, nós abrimos, porque nós abrimos por fora da política de assistência para as IUPs, entendeu? Foi possível repassar para elas, porque nós não tínhamos. O município de uma pessoa, ele tem a parceria com a entidade. Tem, né? aí ele pode. Aí, no caso, seria outra discussão. Aí teria que passar pelo termo. Eu não respondi para você da responsabilidade solidária do gestor também. Isso foi até a BOM que apresentou uma mobilização nesse sentido, justamente entendendo que não dá para presumir a responsabilidade solidária do gestor sem dentro do processo legal. Eu estou deixando a presunção da inocência de lado. Isso está no relatório da senadora Gleisi Hoffmann, que é a relatora da medida provisória. Porque cabe ao Estado o ônus, né, de... Exatamente. Né? E sobre a ingerência, esse tema também está colocado, é uma das questões dos pontos levantados, que não teria, especialmente aquilo lá de inserir uma cláusula, que a organização deve inserir uma cláusula ao contratar seus fornecedores, de que o poder público tem acesso a todos os registros contábeis. Isso também está sendo entendido. Mas olha, gente, vou aqui fazer uma observação também, né? Tudo isso são temas que estão em discussão, em disputa agora. A lei efetivamente coloca essas regras. É importante, né? A gente e ela que vai entrar em vigor. Agora, todos esses pontos estão levantados e tem já iniciativa concreta no âmbito da medida provisória de reverter esses pontos. Mas são muito bem levantados os pontos de disputa que estão colocados. Não vou negar, não nego. Se alterar. Se alterar, né? Tá certo? Obrigada. Alguém Bom dia, meu nome é Geraldo, eu sou representante, presidente da Associação de Apoio aos Portadores de Necessidade Especial de Monteiro, Cariri Paraibano. E na região do Cariri só tem a nossa instituição trabalhando. E mesmo com esse trabalho, a gente não se sente contemplado com essa notícia aqui, de a gente ter 3 anos de vida. Então a gente se sente muito assim, eu mesmo me sinto discriminado pelo próprio decreto, rejeitado.
Então eu tenho outra preocupação. Toda essa sua apresentação brilhante, a minha preocupação é, o prefeito da cidade, ele é obrigado, vai ser obrigado a fazer isso aqui? Porque impera dentro dos municípios a politicagem. É verdade, Cida? Que o prefeito faz se quiser. Ele não é obrigado. Agora, se existir uma imposição da lei, aí tudo bem. Por exemplo, nós passamos agora 3 anos, nós não temos nenhum conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência formada. Brigamos agora com a secretária de Ação Social do município para criar o conselho municipal. O conselho, imagina esse novo programa aí. É difícil demais. E outra coisa que eu vejo, eu como representante civil, a nossa associação não pôde participar do Conselho Municipal de Assistência Social, porque disseram que só pode participar nas plenárias do Conselho de Assistência Social quem for conselheiro. E a sociedade não pode participar não, nem ouvir. Então existe uma política muito, assim, pesada no interior da Paraíba, que precisa ser rediscutida. Agora eu vejo que esse decreto vem sim ajudar muito as instituições, mas a minha preocupação, eu acredito que deve ser voltada pelo menos 2 anos. Porque nós já tivemos reconhecimento de utilidade pública municipal, estadual, a semana passada, e agora a gente se sente, assim, fora do processo. Eu acho que tem mas que... até ela ser regulamentada, você tem que ser. Mas essa... Nós fundamos em 2012. 2 anos de legitimidade, fez agora em novembro. Tentamos entrar no Conselho da Pessoa com Deficiência, não conseguimos. Então nós vamos esperar mais 1 ano para entrar nesse processo. Mas a lei entra em vigor em julho. Em julho, mas para lá são 6 meses que a gente vai estar lutando, né? Então a gente precisa seguir. O Cariri tem mais de 18 municípios, eu acho. Que eu sou daqui de Pessoa. Modelo tem para mais de 36 mil habitantes. Nós temos 595 pessoas com deficiência lá, notificadas pelo SUS. Os casos de subnotificação é enorme. A 5ª região, na verdade, não tem dado o apoio, não tem dado assistência para a gente, não. Então aqui eu faço até mesmo uma denúncia, que a assistência, ela está, assim, sem assistência. Nós, representantes civis, estamos simplesmente dispersos das políticas públicas do governo do Brasil. O governo federal, as políticas públicas não têm chegado a Monteiro, não tem chegado ao Cariri paraibano. Falta políticas públicas, porque faltam conselhos, faltam órgãos que possam lutar. E quando aparece um, não temos vez, não temos voz. Obrigado. Estou aqui representando a Secretaria de Educação do Estado. É uma pergunta bem prática, assim, que foi uma colega minha que já, não sei se ela já ouviu o galo cantar e não sabe direito onde, mas ela veio dizer que por causa dessa nova legislação, ela agora só podia trabalhar 20 horas na ONG, que agora tinha sido restringido, não podia ser mais 40 horas. Eu achei isso muito estranho, mas só estou trazendo isso, que pode já estar sendo uma desculpa dada por algumas ONGs para esse novo, né, momento, já que não quis dar a justificativa correta para você. A outra é mais com relação à prestação de contas. Quando você coloca que vão ter novas formas, né, que eu entendi, formas mais flexíveis, até que ponto isso conseguiria contemplar, vamos dizer assim, essa grita que tem por todo mundo que executa de inserção de dados qualitativos? Claro, toda vez que a gente fala em dados qualitativos, parece um mar de falta de sistematização, e isso é um problema nosso, realmente, de não conseguir colocar de forma mais sistemática dados qualitativos. E às vezes, muitas vezes parece que realmente a única coisa que conta são os dados quantitativos, né? Então, até que ponto essa nova proposta de prestação de contas conseguiria levar em consideração isso, que também é uma outra grita que concordo com o que o Cida estava falando com relação aos órgãos de controle, porque muitas vezes parece que esse formato que eles colocam, claro, né, eu entendo toda a participação deles, né, na nossa forma de sistematização e de prestação de contas, mas muitas vezes parece que a gente governa para eles, né?
Porque fica uma resposta tão, falta histérica às vezes, de resposta a esses órgãos de controle, que a gente não consegue pegar, muitas vezes, casos, por exemplo, qualquer ação com relação à prevenção. É muito difícil você justificar nas prestações de contas e toda a avaliação que é feita com relação a ações de prevenção, porque, obviamente, se você faz um trabalho bom de prevenção, não aconteceu ainda o possível problema, né? E aí isso daí fica nesse meio do caminho, que você não consegue provar por A mais B da importância daquilo ali, né? Então é só tentar ver se de alguma maneira essa nova proposta conseguiria também abarcar isso, que é um super desafio. Está na educação do Estado, né? A assistência que está já... Bom, eu já me apresentei, Gilberto, representando a CUT. Eu queria só ter uma dúvida, bem rapidinho. Nos anos 90, nos anos 90 dos anos 2000, nós tínhamos, a CUT tinha uma parceria com o governo, a gente pegava dinheiro do FAT, com o dinheiro pago do trabalhador, e aplicava, fazia cursos de formação, inclusive curso de elevação de escolaridade. Fizemos vários em todo o país. E isso foi, nós não conseguimos mais pegar. Pelo que eu estou lendo aqui, a CUT foi reconhecida, claro, a CUT não tinha personalidade jurídica, hoje tem, já é reconhecida como sindicato, como representante legal da categoria. Mas aqui tem o seguinte, também não pode celebrar parceria os clubes, associações, servidores, partidos políticos ou entidades similares. Eu queria saber se a CUT, sindicato, se inclui nisso, não pode também mais fazer, é só essa a dúvida. Nós não podemos mais fazer essas parcerias com os governos, enquanto CUT, enquanto sindicato, entendeu? Poderá, mas não por meio de termos de fomento ou termos de colaboração, né, dentre as figuras jurídicas aí que são colocadas nesse... Então, no caso do fundo, não conheço qual era, mas qual era o instrumento, como que o dinheiro era repassado, via convênio, né? No tempo de fomento e colaboração, os sindicatos não estão colocados aí mesmo como organizações dentro desse rol aqui de organizações da sociedade civil. Vou aqui jogar, tentar responder aqui todas as perguntas. Os pequenos municípios, e aí como que essa que a gente pode fazer agora, que os pequenos municípios consigam ter a capacidade técnica, né, e aí política também, né? Sim, a lei é de âmbito nacional, vale para todos, podem me chamar lá no CARIF, eu vou lá para uma apresentação do Banco Regulatório, com muito prazer, quando o município ficou, pode convidar. O que tem se discutido é a possibilidade de criar, assim como tem os consórcios, né, de municípios, às vezes escritórios de projetos para empreendimentos, de pensar essa possibilidade também para as parcerias com as organizações da sociedade civil. Então, como que os municípios podem mutuamente se ajudar, né, e às vezes até estabelecer uma parceria para esse auxílio, né, nos procedimentos aí com as organizações. É uma ideia que está colocada, a lei não traz isso expressamente, mas deixa criada a possibilidade de contratação de celebração de parcerias até no caso da avaliação para o acompanhamento do objeto, né, para as pesquisas com os beneficiários. Então agora tem acho, uma possibilidade de que com os recursos públicos todo esse aparato de gestão possa se dar também, e acho que aí os municípios menores vão ter que contar com esse apoio. Como a sociedade civil vai saber, eu tentei, né, falar sobre o que a lei traz à disposição dos meios de comunicação públicos, né, que eles devem dar visibilidade às ações, e no que a Secretaria pode fazer. Aí eu vou falar assim, muito particularmente mesmo, né, no âmbito da agenda, que a gente tentou fazer em termos de comunicação, de ter estratégias de comunicação colaborativa, de dar visibilidade a todos os documentos de discussões no site, mas enfim, disputar meios de comunicação acho que é tarefa constante para todos os movimentos e essa agenda não fica de fora. Tem a previsão também na lei de que a União incentive
espaços de formação e capacitação nos estados e municípios, então eu acho que a gente ainda tem esse desafio aí, tem que cobrar, mesmo que isso aconteça, que os gestores sejam preparados, né, e tenham conhecimento das novas regras agora que valem para o Brasil inteiro. Sobre as 20 horas na organização, lá na ONG que trabalha com a Secretaria, que tem a parceria com a Secretaria de Educação, não sei, o que a lei diz é que assim, podem ser remunerados observando as horas dedicadas ao projeto. Então, no caso, as horas dedicadas ao projeto, a compatibilidade com os valores praticados na cidade, né, enfim, o local para aquela atividade. Então, o que pode estar acontecendo agora, né, é de um dimensionamento de que, nesse caso específico, a pessoa dedica 20 horas a este projeto, então tem que ser remunerado. Isso é um trabalho assim, de organização, de gestão bem difícil de ficar separando, né? Por quantas horas vem desse recurso, quantas horas daquele, mas a lei ainda limita, ainda traz essa lógica de projetos. O que a agenda, o marco regulatório discute, e aí a discussão de sustentabilidade, daquele eixo de sustentabilidade econômica traz isso, é de que a gente precisa passar para um estágio de pensar o fortalecimento institucional das organizações, independente da lógica de projeto. Né? Então, pensar em como formar pessoal, em como ter equipes próprias que possam, né, continuar um projeto depois do outro, né, e como reconhecer, como apoiar esse fortalecimento institucional. Então, esse é o desafio que está colocado. Hoje a gente consegue pensar acesso a recursos para projetos determinados, com todas as atividades muito bem especificadas, mas ainda não tem poucas iniciativas, alguns fundos, né, setoriais que conseguem pensar no fortalecimento institucional como um todo. O desafio de pensar a simplificação da prestação de contas e, ao mesmo tempo, dar visibilidade aos resultados. A parte técnica de simplificação que tem sido discutido vamos fazer com que as notas fiscais de até R$800, que é uma proposta que não está validada, não precisa ser apresentada a nota física. Ela pode ser colocada, os gastos podem ser colocados numa planilha, a organização tem que guardar as notas físicas caso elas sejam exigidas. É uma possibilidade. Outra vamos ver o relatório de execução do objeto, né, e as grandes rubricas. Foi tanto gasto com remuneração de equipe, foi tanto gasto com isso, e claro, a organização tem que guardar todos os seus documentos e tem que deixar de ter registro de tudo, mas isso não necessariamente seria objeto de análise nas parcerias do valor até R$600 mil. Isso pensando muito a parte técnica de como simplificar a prestação de contas. Como dar visibilidade aos resultados, aí eu acho assim, é uma coisa que todo mundo fala, mas pouca gente sabe, na verdade, como fazer. Né? Acho que a ideia de pesquisa com beneficiários, uma ideia que está colocada, é interessante, mas não serve para todas as políticas. No caso de políticas de prevenção, não tem até políticas que tratam de serviços de proteção à testemunha, onde nem sempre a visibilização do dado, das informações é interessante. Então, eu acho que isso, muito provavelmente, o que vai acontecer é que cada área setorial vai desenvolver suas formas e métodos de dar visibilidade aos resultados. Esse é também o bom e o limite de uma lei geral, né? É uma lei que trata de uma relação institucional, mas que alcança políticas muito diferentes entre si. Então, a forma como a assistência social vai fazer para criar seus indicadores e dar visibilidade aos seus resultados é diferente da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que é diferente do Ministério da Cultura, né? Que aí também eu trabalhei num projeto de metas para o Plano Nacional de Cultura. É um dos grandes desafios, gente, como que a gente vai medir a transformação causada, né, por um processo cultural, né? Como que a gente faz para medir isso e para mostrar isso? Né? E como você sensibiliza órgãos de controle sobre, né, questões, às vezes, indicadores, né? Eu até brinco que eu tinha que criar um indicador sorriso, um indicador... Quantos sorrisos foram alcançados com esse projeto ao final? Né? Acho que vai continuar sendo um debate que está garantido que essa reflexão sobre os resultados deve ser feita, né, institucionalmente.